Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da caridade, a fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, compreender e principalmente empreender, criar ânimos para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Mais uma vez é um prazer muito grande estar falando com vocês, mesmo que seja dessa forma virtual. Dessa vez, como tema, a escolha das provas. Por incrível que possa parecer, nós escolhemos os perrengues, as situações adversas pelas quais passamos aqui nesta casa planetária. Sim, nós escolhemos, nós estabelecemos, nós combinamos no nosso plano reencarnatório as situações pelas quais nós vamos passar. Nós combinamos, nós escolhemos o gênero, não os detalhes. Os detalhes, eles vão se transformando no decorrer da nossa existência. Então, por exemplo, o Evangelho, inclusive, cita esse exemplo. Eu me programo, eu peço para ser reencarnado num ambiente de bandidos, de ladrões, porque numa vida passada eu roubei, eu fiz mal às pessoas, eu fui conivente com roubo, eu fui conivente com situações adversas. Então, a prova que eu quero passar dessa vez, para ver se eu consigo vencê-la, é ir num âmbito, num meio de bandidos e ver se com isso eu consigo fazer a superação, eu consigo evoluir, eu consigo fazer diferente. Então, eu me programo para ir para aquele meio adverso, muitas vezes num ambiente hostil, muitas vezes num ambiente de comunidade, em que todas as situações são adversas, mas eu vou tentar vencer através daquela prova, através daquela situação, se eu consigo evoluir. Então, eu programei, eu pedi, através do meu livre-arbítrio, eu fiz aquela solicitação aos espíritos superiores, ao Pai, para me dar esta condição, para ver se eu consigo a minha regeneração, pelo menos nessa situação, pelo menos nisso que eu preciso passar para evoluir, para me transformar, para pagar as minhas dívidas passadas ou para passar por uma nova prova e através dessa prova eu criar um novo caminho, o caminho da evolução. Eu falei uma coisa que é muito sutil. Existem as provas e existem as expiações dentro dos sofrimentos pelos quais passamos aqui nesta Terra, nesta casa planetária. As expiações são aquelas dívidas que a gente tem que pagar, aqueles males, aquelas situações de prejuízo, aquelas situações adversas que nós provocamos às outras pessoas, aos outros espíritos, e temos que pagá-los, e temos que pagar essas dívidas. E aí passamos por situações também adversas, por situações também difíceis, similares àquelas que provocamos, para que possamos pagar as nossas dívidas e principalmente possamos aprender com esses pagamentos. Possamos, através do nosso sofrimento, falar, puxa vida, eu fiz com que tal pessoa, com que tal espírito passasse por essa situação,
não foi legal, então eu aprendi, eu paguei essa dívida e evoluí, porque agora não faço mais, porque agora eu sei o quanto eu prejudiquei alguém, então não tem mais sentido eu incidir nesse mesmo erro. Aí é um processo de evolução. Isso é a expiação. Mas existe também a prova. O que é a prova? É quando eu não passo por uma expiação, mas eu passo por uma situação difícil, adversa, complicada, complexa para nós que estamos encarnados, mas eu peço para passar pelaquela prova, eu peço para estar naquela situação, para que possa acelerar o meu processo evolutivo, para que eu possa cumprir uma missão de ajudar outras pessoas, de ajudar espíritos queridos, para ajudar a humanidade, independentemente de quais espíritos estejam envolvidos com aquela minha prova, ou seja, é uma situação que eu me exponho à dificuldade, mas aquela exposição me faz evoluir, me faz crescer, e é por isso que eu peço para passar pelaquela situação. Toda a expiação é o pagamento de uma dívida, é o pagamento de alguma situação que eu fiz no passado, recente, ou num passado de vidas passadas, né? de encarnações passadas, que eu estou pagando nesse momento com aquela expiação. Nem toda a prova, como eu disse, é uma expiação, ela pode ser inclusive um processo de evolução. Mas a escolha somos nós quem fazemos. Somos nós quem pedimos dentro de um processo reencarnatório, de um plano reencarnatório para passar por elas. É sempre assim? Não. Às vezes, a superioridade espiritual, o Pai, nos impõe determinadas situações para que possamos aprender com elas. Mas, na grande maioria das situações, quando estamos desencarnados e conseguimos ver todo o nosso processo encarnatório, todo o nosso passado, tudo o que fizemos, tudo pelo qual passamos, nós mesmos pedimos para escolher aquelas provas, aquelas expiações, para que possamos com isso pagar as nossas dívidas e evoluirmos. Como eu disse, algumas vezes nós somos impelidos às situações, que é uma dádiva que recebemos, para que com elas possamos crescer, possamos evoluir. A grande maioria das vezes vem pela evolução do nosso espírito, pela nossa evolução espiritual. Então, uma situação sutil, uma análise, uma reflexão sutil que o Espiritismo nos traz é o seguinte: quem muito sofre, quem passa por muitos perrengues nesta vida de encarnado, nessa vida de terrena, é uma pessoa, é um espírito que tende a estar evoluído. Por quê? Porque cometeu seus erros, mas que nesse processo, nessa nova encarnação, está passando pelas dificuldades para conseguir com elas, com essas dificuldades, pagar as suas dívidas e evoluir. E pediu para fazê-lo. E teve a oportunidade, a graça de ter essas situações em sua vida para poder evoluir. Interessante, né? Se nós conseguirmos, então, entender isso e passarmos as nossas dores,
as nossas expiações, os nossos perrengues, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, com a cabeça erguida, mas com humildade, com resiliência, com espírito empreendedor no sentido de evolução espiritual, no sentido de que estamos nos depurando, estamos evoluindo espiritualmente, estamos entendendo o sentido para o qual fomos criados pelo Pai, de evoluirmos, de crescermos espiritualmente, vamos entender melhor as dificuldades pelas quais passamos, vamos passar melhor por elas e vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo, porque de alguma forma já evoluímos a tal ponto de entendermos a necessidade de passarmos pelas situações e pedimos para passar por elas, para conseguirmos pagar as nossas dívidas. Então não dá para a gente agora que temos a oportunidade de estragar tudo. Está nas nossas mãos fazer a coisa direitinho, fazer bonitinho e conseguirmos evoluir e conseguirmos fazer o que precisamos fazer enquanto encarnados. Mas a minha prova está muito difícil, puxa, mas eu não estou aguentando, poxa, mas o peso está muito grande, mas eu não estou tendo condições. Não derrapa agora. Na verdade, a gente sempre tem condições. Na verdade, a gente sempre consegue superar. Na verdade, a gente sempre tem chance de fazer melhor, porque a espiritualidade nos ajuda a fazer, porque aquelas situações são necessárias para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes as pessoas questionam, falam, poxa, mas não é possível, isso não funciona assim. Eu não escolheria uma situação tão pesada para mim. Eu escolheria vir rico, eu escolheria vir numa situação de comando, eu escolheria vir numa situação, numa posição de estar me sobressaindo, eu escolheria estar numa situação de fartura, não nas situações que eu passo, não nas dificuldades que se apresentam. Aí o Espiritismo nos explica, não, quando você vai para a erraticidade, quando você desencarna, quando você está só espírito, você deixa o corpo, você deixa a carne, você compreende melhor como funcionam essas situações, até porque você compreende, você enxerga que as dificuldades que você passa no plano reencarnatório são muito pequenas, inclusive no lapso temporal, em relação à existência de todo o teu espírito. E ensina o Espiritismo que você até se apressa, você fala, não, opa, eu quero passar logo isso, eu quero vencer logo essa barreira, é só isso, eu quero fazer logo isso, para que eu consiga evoluir e não passar mais, para que eu não cometa mais os erros que eu cometi, para que eu não prejudique mais as pessoas que eu prejudiquei. O próprio Espiritismo conta uma passagem, uma situação bastante interessante. Se a gente pegar para um trabalhador, alguém, e falar o seguinte, ó, eu vou te dar esse monte de riqueza aqui. Se você trabalhar bem, mas tem que trabalhar bem, hein? Tem que trabalhar direito, sei lá, vou falar qualquer período. Se você trabalhar assim, meio-dia, eu te dou, meio período, eu te dou toda essa fortuna aqui. Essa fortuna é sua. A pessoa fica, minha, não é sua, não, tá aqui.
Essa fortuna, você trabalhar meio período, essa fortuna, eu trabalho o dia inteiro. Trabalho 2 dias por essa meia fortuna. Por isso, eu trabalho muito mais. É meu, então pode deixar que eu me dedico. E vai realmente se dedicar como nunca para receber toda aquela fortuna. O que é uma existência, uma encarnação para a eternidade do nosso espírito? É nada. É esse meio período do trabalhador. Se a gente entender essa fortuna que nos espera, nós vamos trabalhar com afinco, com dedicação, com vontade, com capricho, para passar logo pela situação, vencer e evoluir. Puxa, mas para o trabalhador foi prometido uma fortuna. Por isso é que ele trabalhou muito, por isso é que ele suou muito, por isso é que ele sofreu muito. Então, é a mesma coisa para a gente. Essa fortuna que é a felicidade, que é a paz espiritual, que se pode encontrar com a nossa evolução, é o que se busca, é o que se procura, é a oportunidade que se tem. Por isso é que tem que se dedicar muito a essa situação. Por isso é que a gente tem que estar atento à oportunidade que estamos tendo de evoluir espiritualmente. Por isso é que vale a pena empreender no caminho do bem, no caminho da moral, no caminho que nos ensina o Evangelho de Jesus. Porque estamos amealhando essa fortuna, porque estamos tendo a oportunidade de fazê-lo. Isso é extremamente sutil. Isso é a essência que o Espiritismo nos traz. E muitas vezes a gente foca nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos perrengues, que vamos reconhecer. Muitas cargas são muito pesadas mesmo, são pesadíssimas, mas enquanto não conseguirmos entender e vencê-las, não vamos conseguir passar para novas provas. Talvez provas mais fáceis, mais leves. E aí é outra sutileza que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos ensina que a gente programe essas provas enquanto estamos desencarnados. Mas há uma pergunta que foi feita por Kardec para os espíritos. Dizendo, olha, eu não posso programar essas provas enquanto eu estou encarnado? Eles dizem que não. Isso é para um outro momento. Nesse momento é o momento de você pagar. Esse momento é o momento de você cumprir as missões. Você pagar com as expiações e cumprir as missões com as provas. Mas é um momento em que, se você tiver compreensão, você fazer melhor e ter o merecimento de ter provas mais leves, de ter provas melhores, de ter provas em que você já fez os pagamentos, você já antecipou o saldo dessas dívidas, a antecipação do pagamento dessas vidas através das provas atuais, através das expiações atuais. E vamos combinar, hein? A maioria de nós, por mais difícil que seja, tem provas muito fáceis de serem cumpridas. Tem provas muito fáceis de serem vencidas, escolhidas por nós, dentro das necessidades que temos, das nossas evoluções. E se não as escolhemos, temos ainda uma dádiva maior ainda, porque estamos tendo a oportunidade de evoluirmos, porque somos indicados, somos apontados, somos merecedores de termos algo a mais
dentro do nosso processo evolutivo, oportunidades a mais que a espiritualidade superior está nos dando. Por isso, por tudo que passamos, nós somos os agentes de termos feito as situações em vidas passadas, de podermos não fazer mais, estando atento com as situações que provocamos na vida presente, no momento presente, e criarmos o arcabouço, e criarmos a base necessária para melhorarmos, para sermos merecedores, para sermos guindados a condições melhores no futuro. Ou seja, como na Terra nós somos agentes das nossas vidas, no plano espiritual nós também somos. E somos mais ainda, porque no plano espiritual as coisas são mais justas. A organização feita por Deus, a organização divina é muito mais justa. Ela é muito mais envolvida pelo amor absoluto, pelo amor verdadeiro, pela justiça plena. E é nesse cenário que nós determinamos, que nós escolhemos as provas que vamos cumprir enquanto encarnados. E é aqui, as cumprindo bem, que nós vamos ter lá a contabilização necessária para zerarmos as nossas dívidas. E aí sim conseguirmos pagá-las, e aí sim conseguirmos alcançar situações melhores para a eternidade do nosso espírito. Então, vamos pensar, vamos refletir que todas as situações adversas pelas quais passamos são escolhas nossas, pelos atos que fazemos, e são escolhas nossas pela necessidade de pagarmos e como vamos pagá-las. Como é perfeita a obra de Deus, como é equilibrada a obra de Deus, e como, através do Espiritismo, temos condição de entender isso, de refletir sobre isso e, principalmente, de criar ânimos, coragem, atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Vamos então, mais uma vez, unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, colocando na nossa fronte a imagem do amigo Jesus, que nos sorri, que sorri como nosso irmão, como nosso conselheiro, que nos mostra, através do seu Evangelho, caminhos que podemos seguir, que devemos seguir para a nossa evolução. Vamos então nos comprometer, vamos então criar coragem, ânimos, atitude para fazê-lo, para cumprir as nossas provas, por mais difíceis que sejam, sabendo que foram escolhas nossas necessárias para trilharmos os caminhos necessários para progredirmos espiritualmente. Que assim seja. Agradeço a todos por terem me ouvido, aconselho, recomendo a todos que procurem, se aprofundem nos ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os itens de 6 a 13, e através do Livro dos Espíritos, das perguntas 258 a 273, quando o tema, a escolha das provas, está mais detalhado, está absolutamente esclarecido. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.